Polícia de Massachusetts prende brasileiros suspeitos de assaltar um mercado em Milford. Família de brasileira assassinada em Connecticut luta na justiça para conseguir a guarda do filho da jovem. Mineiro morre nos Estados Unidos e comunidade se une para ajudar a levar o corpo para o Brasil. Cientistas alertam para graves problemas na saúde dos jovens, inclusive mentais, pelo consumo de energéticos. E com o aumento de pessoas na faixa dos 20 anos fazendo uso do Botox, saiba quais são os riscos de recorrer a tratamentos estéticos desnecessários. Mas entre 2019 e 2022, o número de pessoas com 19 anos ou menos que receberam tratamento semelhante saltou 75%. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando de um assalto ousado que aconteceu na nossa comunidade brasileira em Milford, Massachusetts. 2 homens invadiram um mercado e roubaram uma alta quantia em dinheiro, enquanto um terceiro ficou vigiando a porta. A polícia fez uma minuciosa investigação e, com a ajuda da SWAT, eles conseguiram identificar e prender os criminosos. A Giovanna Locatelli mostra pra gente que entre os bandidos havia brasileiros. Daniel Generoso, de 26 anos, foi o primeiro a ser preso. Já no início da manhã de segunda, os investigadores o encontraram na casa onde morava em Milford. Lucas Moreira Fontenelle, 21 anos, morador de Framingham, foi preso à noite. Segundo informações do Departamento de Polícia de Milford, ele estava hospedado em um hotel da cidade. Um terceiro bandido que ficou na porta vigiando a operação ainda está sendo procurado. Ele não teve o nome divulgado. Eles são acusados de envolvimento no assalto à mão armada ao mercado brasileiro Aroma Brasil no último dia 9, na cidade de Milford, Massachusetts. Toda a ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança da loja. O vídeo mostra um suspeito atrás do balcão roubando dinheiro da caixa registradora, enquanto outro agarra um funcionário e o arrasta em direção à porta. O valor roubado não foi divulgado, mas, segundo a polícia, foram milhares de dólares. Ainda não se sabe quando os 2 presos serão chamados ao tribunal e a investigação continua em andamento. E a gente segue em Massachusetts porque a família de um brasileiro está pedindo ajuda da nossa comunidade. O mineiro passou mal depois de um dia de trabalho e faleceu. Wagner Lima era músico, mas trabalhava em uma empresa de pisos em Massachusetts. Ele estava aqui nos Estados Unidos há 8 anos e sonhava em proporcionar um futuro melhor para a filha de 11 anos. Depois que o laudo da autópsia for divulgado, o corpo de Wagner Lima vai ser liberado para o traslado. Amigos e familiares estão pedindo para a comunidade, a nossa comunidade, ajudar com os custos dos trâmites burocráticos para poder realizar o enterro no Brasil. Quem quiser ajudar, os dados da vaquinha online estão com o título Custo Funerário Wagner Lima. E familiares de uma brasileira que foi assassinada aqui nos Estados Unidos em novembro do ano passado finalmente conseguiram se despedir da jovem de 21 anos que foi enterrada no Pará. Mas, em meio a tanta dor com essa tragédia, os pais da brasileira ainda enfrentam uma dura batalha, a de conseguir a guarda do filho dela, que segue sob custódia do governo norte-americano. Melissa Pereira da Costa tinha 21 anos. Ela foi brutalmente assassinada em novembro do ano passado em Danbury, no estado de Connecticut, onde morava há um tempo com seu filho de 1 ano de idade e o único suspeito do crime, seu marido, também brasileiro. Melissa e o companheiro foram encontrados mortos na casa da família. Segundo a polícia, foram uma prima e o pai de Deralde Mendes que acharam os corpos e o bebê chorando sozinho em outro cômodo. A polícia acredita que o homem assassinou a jovem e depois tirou a própria vida. Segundo familiares de Melissa, o casal natural do Pará já estava junto no Brasil e tudo corria bem na relação, mas após a mudança para os Estados Unidos, ele começou a ficar ciumento e violento. Eles contaram à polícia que semanas antes da tragédia, a brasileira teria tentado romper o relacionamento, mas ele não aceitou. Agora que a família de Melissa conseguiu enterrar o corpo da jovem no Brasil, mais de 2 meses após o assassinato, começa uma nova batalha. É que o filho da jovem está sob tutela do Estado norte-americano em um abrigo federal. A justiça não permitiu que a família do pai, que vive em Connecticut, ficasse com a criança, pelo menos até o final das investigações que ainda não foram concluídas. A família materna tenta conseguir a guarda, mas não há previsão de quando ou se vai conseguir ter o pedido acatado.
De acordo com a ótica do governo americano, o que importa é o bem-estar da criança. Esse é o cerne da questão. Nesse caso em particular, a criança esteve próxima de uma situação terrível. Primeiro, o governo protege a criança, traz ela para um ambiente seguro, seja através da ACF, que é a Administration of Child and Family, que cuida dessa área, ou às vezes tem certas ONGs que também dão apoio, e, num segundo momento, entendendo a nova dinâmica familiar, quem são os avós, como é o Brasil, que estavam fazendo aqui, quem tem estrutura para cuidar dessa criança, eles vêm a decidir qual a melhor maneira de estar criando essa criança. Depois do intervalo, o Congresso tem 2 dias para evitar uma paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. E na economia, tem os detalhes de uma revelação do Banco Central que vai animar os moradores do país. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Já voltamos e para falar do Oriente Médio, além da guerra entre Israel e Hamas e da escalada de tensão no Mar Vermelho com os rebeldes do Iêmen, surgiu uma nova e preocupante situação que aumentou o alerta da crise na região. A República Islâmica do Irã atacou posições inimigas na Síria, no Iraque e no Paquistão. O comportamento agressivo do regime dos ayatolás preocupa a comunidade internacional. O medo de uma guerra em larga escala na região, envolvendo Israel e os Estados Unidos. O Irã é o principal fornecedor de armas para grupos terroristas, como o Hamas. Agora a gente vê as últimas informações sobre o conflito com o nosso enviado especial, Fábio Menegatti. Olá, boa noite. As operações de combate ao terrorismo em Gaza foram mantidas. Também há ofensivas militares na Cisjordânia, onde as forças de defesa de Israel anunciaram a morte de Abdallah Abu Shalal. O comandante terrorista estava neste carro quando foi atingido por um disparo de drone. Segundo as autoridades israelenses, o veículo carregava bombas e estava preparado para um ataque. Hoje, os Estados Unidos, aliados de Israel, voltaram a classificar os rebeldes Houthis do Iêmen como terroristas. O grupo tem atacado navios no Mar Vermelho em apoio ao Hamas. Com a medida, o governo americano quer impedir que os rebeldes tenham acesso ao sistema financeiro internacional. Os Estados Unidos ainda divulgaram a destruição de 4 mísseis dos Houthis. Também nesta quarta-feira, o Irã assumiu um bombardeio contra o Paquistão e justificou a ação como sendo um ataque contra o terrorismo. 2 crianças morreram. Fábio Menegatti, para o jornal Américas no Ar. E as guerras de Israel e da Ucrânia viraram alvo de intensos debates no Congresso norte-americano. Essas batalhas estão servindo de moeda de troca para o Congresso pressionar a Casa Branca sob o novo orçamento. Para piorar, os legisladores têm mais uma arma contra Biden. Eles precisam aprovar esse novo financiamento para evitar uma paralisação parcial do governo prevista para daqui 2 dias. Nesta madrugada, o Senado aprovou uma extensão do financiamento até março. A ideia é evitar a paralisação parcial dos serviços pagos pelo governo por um curto prazo, para que os projetos de lei para o ano inteiro sejam negociados e aprovados. Mas ainda é preciso uma votação final antes de sexta-feira das 2 casas do Congresso, Câmara e Senado, para realmente prorrogar o shutdown. Lembrando que da última vez que o Congresso aprovou uma verba temporária, em novembro do ano passado, também dividiu essa possível paralisação em 2 datas. A primeira, que inclui orçamento para veteranos, transporte, habitação e energia, vence dia 19 de janeiro. E a outra, com o restante dos compromissos do governo, como aposentadoria e salário dos servidores públicos, expira dia 2 de fevereiro. Se aprovada essa extensão, o governo ganha um fôlego até março, mas as negociações orçamentárias seguem rumo a uma conclusão dramática. O discurso do Estado de União de Biden no dia 7 de março pode acontecer um dia antes de uma nova ameaça de paralisação do governo. O acordo prevê uma nova verba de $1,6 trilhão para 2024, mas para promulgá-lo, o Congresso precisa chegar a um acordo e aprovar
aprovar 12 novos projetos de lei de gastos anuais que vão servir para cobrir diferentes partes do governo federal, incluindo novas políticas de imigração. E tem mais uma notícia sobre a economia no país, mas agora sobre como está a reação a ela no bolso da população. Segundo o Banco Central norte-americano, os gastos dos moradores do país nos cartões de crédito seguem altos, mas aos poucos vem diminuindo. Um relatório do Federal Reserve mostra que o gasto médio mensal das despesas das famílias reduziu em cerca de 5,01% em dezembro passado, quando foi feito o último levantamento. Esse é o menor índice registrado desde abril de 2021. Mesmo assim, ainda é quase o dobro da taxa pré-pandêmica. Segundo especialistas, essa queda nos gastos mensais faz sobrar mais dinheiro no orçamento das famílias, que deixam de fazer novas dívidas no cartão e usam pequenos valores para quitar os débitos já existentes. Ainda de acordo com o Banco Central, a previsão é de que os gastos da população sigam em tendência de queda ao longo do ano, conforme a situação econômica do país segue melhorando. E um novo estudo revelou que sistemas de denúncias anônimas estão se mostrando super eficientes na prevenção de tiroteios e suicídios nas escolas norte-americanas. As autoridades querem agora aumentar os incentivos dos jovens para procurar os responsáveis quando houver qualquer suspeita dentro das instituições de ensino. Os pesquisadores do Grupo de Prevenção da Violência Sandy Hook Promise revisaram todas as denúncias escolares registradas na polícia entre 2019 e 2023 em um estado do sudeste do país. E, de acordo com os resultados desse estudo, o sistema de denúncias anônimas durante esse período permitiu que mais de 1.000 intervenções de saúde mental fossem feitas nos alunos. O relatório também mostrou que essas denúncias anônimas feitas à polícia levaram a mais de 100 casos de salvamento de crianças e jovens, onde foram evitados suicídios iminentes, cerca de 38 atos de violência escolar e 6 ataques armados escolares planejados e confirmados. O estudo foi publicado na revista Pediatrics nesta quarta-feira e, com os resultados, as autoridades do país querem aumentar a conscientização de alunos e professores para a importância de denunciar qualquer suspeita. Mesmo que seja a mínima, ela pode ajudar a salvar muitas vidas e evitar tragédias. Depois do intervalo, a gente revela qual é a cidade mais cara do país para se comprar alimentos. E tem um alerta de uma nova pesquisa que comprovou graves problemas de saúde nos jovens, inclusive mentais, pelo consumo de bebidas energéticas. Você sabe qual a cidade mais cara dos Estados Unidos para se comprar alimentos? Miami, gente. O mercado para uma família média de 3 a 4 pessoas sai mais de $300 por semana. A repórter Cone Rocha está agora no mercado de Miami. E ela mostra pra gente que para encher o carrinho com compras básicas está custando bem caro. Não é isso, Cone? Pois é, Evelyn Ruth, o estudo da Help Advisory usou dados do censo americano para analisar quanto os moradores gastam no supermercado aqui nos Estados Unidos, cerca de $270 por semana. E Miami foi apontada como a cidade que mais gasta dinheiro para comprar alimentos para uma família de, por exemplo, 3 a 4 pessoas, cerca de $327, 14% a mais que a média em todo o estado da Flórida. No ranking das cidades mais caras para se fazer mercado, ainda aparecem na sequência de Miami, lugares como Houston, Riverside, São Francisco e Los Angeles. Um dado interessante é que esse valor aumenta quando são contadas as crianças em casa. De acordo com a pesquisa, famílias com crianças gastam em média $331 por semana, 41% mais do que famílias sem crianças. Os estados mais baratos para comprar alimentos estão todos localizados no centro-oeste do país. Iowa, Nebraska, Michigan e Indiana gastam menos de $240 por semana nos supermercados. Miami é uma das cidades mais caras que tem hoje, só que em compensação a gente tem os mercados brasileiros que têm produtos, né, aliados à nossa infância e com melhor preço, que pode proporcionar pra gente uma alegria. Tipo, eu amo cuscuz, tapioca, que é o melhor lugar para comprar, é os mercados brasileiros e econômico, né? Mas eu tô amando tudo que a gente encontra, o Brasil dentro de Miami. Essa notícia agora é para quem gosta de suco de fruta 100% natural que são vendidos em mercados. Um estudo apontou que beber todo dia esses líquidos pode provocar ganho de peso inesperado.
Basta 1 ou mais copos de suco de fruta todo dia para perceber a balança mais pesada. E o motivo é o excesso de açúcar na bebida concentrada. O consumo exagerado desses sucos também pode aumentar a glicose no sangue e os riscos para diversas doenças cardíacas, além de diabetes e obesidade. Os médicos dizem que a matemática para entender esse perigo é simples. As pessoas consomem mais sucos do que comem frutas no dia a dia. Cada copo de suco de laranja, por exemplo, equivale a 3 ou 4 frutas. O suco libera a frutose direto no sangue de uma só vez. Já a fruta in natura consumida libera o açúcar lentamente no corpo. A Associação Americana de Pediatria está recomendando aos pais que reduzam ao máximo a ingestão de sucos nas crianças até 6 anos de idade. Já para os adultos e adolescentes, o ideal seria beber suco 100% natural apenas 2 vezes por semana. E agora um alerta para os pais e tutores, porque cientistas estão ligando o consumo de bebidas energéticas a problemas de saúde entre os jovens. Com isso, autoridades aumentam as pressões para conseguir limitar e restringir a venda desses produtos em muitos países, como aqui nos Estados Unidos. Cientistas já vinham comprovando que as bebidas energéticas podem causar problemas cardíacos, aumento da pressão arterial e diversos outros malefícios. Agora, um estudo publicado nesta semana na revista Public Health Journal aponta uma ligação entre o consumo dessas bebidas e um risco aumentado para uma série de outros problemas nos jovens. O maior alerta é sobre o impacto dos energéticos na saúde mental. De acordo com o estudo, o consumo dessas bebidas está ligado ao desenvolvimento de ansiedade, estresse, depressão, crises de pânico e até mesmo pensamentos suicidas entre os menores de idade. A pesquisa confirmou ainda outros malefícios, como a possibilidade de desenvolver problemas cardíacos e o aumento da rigidez e pressão arterial. Outros problemas apontados foram uma maior propensão a comportamentos nocivos entre os que consomem as bebidas, como ao tabagismo, a ingestão de álcool excessiva, ao uso de outras substâncias, à violência, à direção perigosa e ao bullying. Também foi mostrado no estudo uma ligação entre a ingestão de energéticos e um pior desempenho acadêmico e uma pior duração e qualidade do sono, além de piores hábitos alimentares, como excesso de consumo de fast food e pular o café da manhã regularmente. Diante dos resultados, os pesquisadores britânicos estão pedindo que o governo proíba a venda de produtos para menores de 16 anos, algo que é permitido em muitas nações, como no Brasil e aqui nos Estados Unidos. As bebidas energéticas são aquelas com praticamente zero teor nutricional e alto teor de cafeína, açúcar e outros estimulantes. Depois do intervalo, a gente traz uma reportagem especial sobre os riscos do aumento do uso do Botox entre os mais jovens. E tem os detalhes da onda gelada que invade o país e que deve manter as temperaturas super baixas por pelo menos mais 5 dias. Américas no Ar. Oferecimento. Rejuv Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. O famoso Botox, que paralisa o músculo e evita as temidas ruguinhas no rosto, virou uma verdadeira febre no Brasil e aqui nos Estados Unidos. O problema é que cada vez mais jovens estão aderindo a esse procedimento sem necessidade. Só para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o número de pessoas com 19 anos que passou a usar o Botox aumentou 71% nos Estados Unidos. A repórter Eloá Orazen mostra pra gente que essa mania já ganhou até um nome por aqui. Olha só. O medo de envelhecer existe há anos, mas a paranoia a respeito do assunto aumentou tanto que se tornou uma patologia em si, com direito a nome próprio, gerascofobia. Além de afetar homens e mulheres, este medo dos sinais do tempo também é multigeracional, afetando pessoas de todas as idades. Nos consultórios médicos e clínicas estéticas, porém, é possível ver que a gerascofobia tem atingido pessoas cada vez mais jovens, que se submetem a procedimentos por vezes invasivos na briga contra o relógio. Um dos procedimentos mais procurados por jovens é a aplicação da toxina botulínica, que paralisa a parte aplicada, fazendo com que não ocorra a contração muscular e, consequentemente, a diminuição das marcas de envelhecimento.
Pessoas com idades entre 40 e 54 anos representaram 57% daqueles que receberam injeções de neuromoduladores como o Botox. Mas entre 2019 e 2022, o número de pessoas com 19 anos ou menos que receberam tratamento semelhante saltou 75%. O uso do Botox por adultos entre 20 e 29 anos saltou 71%, sendo que a chamada geração Z é a que mais cresce na aplicação da toxina. Tenho recebido aqui no consultório cada vez mais jovens na faixa dos 18 aos 25 anos procurando cada vez se cuidar mais, cuidados com a pele, com a beleza, elevação da autoestima. E eles procuram um perfil de beleza através do que eles encontram o padrão nas redes sociais. E eles trazem isso para o consultório na expectativa de alcançar aquele perfil de beleza. Então, melhorar olheiras, preenchimento de lábios, tratamento de rugas que talvez nem sejam perceptíveis, né? Então, é muito comum uma procura dessa população mais jovem, mas em muitos casos, a gente orienta tratamentos em casa, começar pelo mais básico, para não iniciar com os excessos. Muitos pacientes não têm indicação de tratamento mais profundos, como toxina botulínica, preenchimento, protetor solar, cuidados com a pele em casa já seria o suficiente nesse início dos cuidados. Os médicos alertam ainda que esses procedimentos precoces podem ser traiçoeiros. O exagero pode fazer o Botox perder o efeito, já que o corpo cria anticorpos e resistência ao produto. E o perfeccionismo dos jovens pode afetar a saúde mental e levar à depressão e anorexia. A gente fala de clima agora. O frio no Ártico segue avançando pelo território norte-americano com temperaturas baixas, ventos gelados e neve recorde. 80% aqui do país permanece em alerta para o frio intenso. Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, D.C. receberam neve pela primeira vez em quase 2 anos. Em alguns lugares, os termômetros caíram tanto que bateram recordes de 30 graus negativos. 200 novas marcas de frio devem ser batidas ao longo desta semana. O mau tempo também provoca acidentes nas estradas e várias operações de resgate. Até agora, 9 mortes foram confirmadas pelas autoridades. Desde o final de semana, mais de 5.000 voos foram cancelados em diferentes aeroportos daqui do país. E olha, os meteorologistas alertam que esse sistema de frio ártico vai continuar nos próximos dias e que muita neve é esperada, incluindo no norte da Flórida. As autoridades estão emitindo alertas à população para os riscos dos ventos congelantes e fatais e pedem para as pessoas evitarem sair de casa. Vamos então dar uma olhada agora na previsão do tempo, ver as temperaturas como estão, onde estão mais baixas no nosso mapa. Olha só, vamos pro telão, gente. Em Boston, mínima de 24, neve prevista na região de Nova York com mínima de 28. O sol aparece entre nuvens de Norfolk, Charlotte e Atlanta, onde a mínima fica em 37. Na Flórida, a previsão é de tempo encoberto com bastante chuva ao longo do dia. A maior máxima é de 78 em Miami. E essa chuva continua em New Orleans com mínima de 46. Em Santo Antônio, o sol vai brilhar forte, mínima de 35, máxima de 70 graus Fahrenheit. Em El Paso, sol também, mínima de 42, máxima de 73 graus nessa região. Albuquerque, a gente já tem sol entre nuvens, mínima aí de 29, máxima de 55. Phoenix, sol brilhando, máxima de 74, mínima de 47. Las Vegas, a gente tem tempo encoberto. Los Angeles, a mesma coisa. São Francisco também, sol entre nuvens com mínima de 49 graus, máxima de 57. E já que a gente está falando de baixas temperaturas, de frio e de neve, olha só o que aconteceu em Washington, D.C. Foi uma batalha de neve oficial. A brincadeira foi planejada pela organização de luta de bola de neve. Claro que as imagens viralizaram na internet e muita gente ficou com inveja querendo participar dessa brincadeira. A batalha abaixo de zero aconteceu entre a Galeria Nacional e o Museu do National Mall. Homens, mulheres e crianças participaram da brincadeira congelante que foi organizada pela Associação de Luta de Bola de Neve de Washington, D.C. Cerca de 50 pessoas participaram da guerra, que foi considerada um sucesso e ganhou o apelido de Snowpenheimer, uma referência à grande audiência do filme Oppenheimer do ano passado. Só para se ter uma ideia, o frio nessa região é de menos 7 graus, com sensação térmica de menos 20. Mesmo assim, muita gente teve coragem de sair de casa para participar dessa batalha de neve.
Brincadeira gostosa, mas gelada, né, Evelyn? Tem que ter coragem, é porque é bonito, né? A gente vê no filme, a criançada adora, mas olha... Tem que ter não coragem. Não é pra mim, não. Congelar os dedinhos. Bastante pra mim também, não. Tem uma curiosidade. Eles estavam esperando cerca de 500 pessoas lá. Só que como não nevava 2 anos e nevou pela primeira vez agora, muita gente ficou com medo de sair de casa. Mesmo assim, olha, foram 50 pessoas, viu? Foi bastante. Deu pra fazer uma brincadeira bem divertida. Deu. Bom, e é com essa reportagem diferente que a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora, então, com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite, gente. Boa noite.